Gente, ó, essa aqui, eu gostaria que vocês falassem, não precisa ser da parte técnica, como eu já falei na semana passada. Vocês podem ficar à vontade para falar da parte política do assunto. Até porque questionamos muito a celeridade com que foi tratado na Câmara. E a manchete é a seguinte, ó, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a reforma tributária que tramitou na Câmara passou por lá e agora está no Senado. Segundo Pacheco, ela está no topo das prioridades ali da casa, como diz o meu querido Ângelo Rigon, da Câmara Alta, que é o Senado brasileiro. Então é prioridade para o segundo semestre. A proposta de emenda à Constituição instituiu a reforma tributária, como vocês já sabem, foi aprovada, como vocês já sabem, e agora o Senado vai avaliar. Pacheco deu indicação de que a proposta terá um trâmite acelerado, atendendo ao desejo do governo federal. Para que isso aconteça, o texto deve ser enviado diretamente para o plenário após análise na Comissão de Constituição e Justiça. Kim, eu começo com você. 2 minutinhos, Kim e Rafael. Olha, toda essa tramitação dessa reforma ela é muito importante para o Brasil. Isso é incontestável. Enfim, né? Não tenho que falar sobre isso porque já há muito tempo já tinha sido previsto várias PECs e essa PEC foi a PEC da vez, já que teve aí o Congresso todo partindo, né? Várias emendas foram colocadas, incluídas na Câmara dos Deputados e agora passou para o Senado. A tramitação em si, ela é importante passar, pelo menos para algumas comissões que são importantes. A Comissão de Justiça, por exemplo, é uma comissão importante. E eu tenho certeza que vai passar, vai ter algumas alterações, sobretudo nessa questão chamada conselhão, que todo mundo está falando de forma pejorativa, né? Que é uma criação desse conselho, que vai, às vezes, dar a pessoas não eleitas mais poderes que alguns governadores e prefeitos, então isso também é uma situação um pouco negativa, né, que tem que ser discutido no Senado. Quanto à simplificação, como eu brigo inclusive com o Celestino quanto a isso, porque ele acaba não lendo o projeto, né, o objetivo disso é simplificar, né, os impostos. E o objetivo foi alcançado. Se foi de forma negativa ou positiva, não sei, mas a simplificação dos impostos ocorreu através do IVA. Né, que é um instituto ali colocado no mundo todo, né, para realizar essa arrecadação. Agora, como a gente vai fazer isso? Será através de leis complementares, que vai definir a alíquota, enfim, e agora essa questão do conselho, que acredito que o Senado tem que realmente tomar cuidado, porque esse conselho é temerário. Professor, além dessa questão que o Kim está falando, eu quero colocar para o senhor justamente as mesmas causas, as mesmas consequências, o Senado vai avaliar, está dizendo que vai avaliar com velocidade, mas muita gente que apoiava, veículos de comunicação que apoiavam e gente que é especialista na área está dizendo que tem uma jabuticabinha que foi colocada na última hora em cima do texto, que os estados, uma em especial, que os estados poderiam criar um imposto. Então o Senado tem que estar bem atento a essa questão. O senhor está inteirado do assunto? O Paulo, tem que estar inteirado, né? Porque em apenas 6 meses de governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu aí uma excelente articulação, aprovou uma reforma tributária com a excelente participação do presidente também da Câmara dos Deputados. Portanto, houve aí um compromisso pelo Brasil e que tramita agora e que está já com o presidente do Senado, Pacheco. E, claro, ninguém vai querer perder protagonismo. Então, Pacheco já se adianta e diz, isto vai dar certo e vamos tocar. No entanto, o líder já do MDB no Senado, o Eduardo Braga, já se posicionou frente à possibilidade da PEC ser fatiada. O que significa isso? Que já na parte que há acordo, vai direto para a promulgação. E na parte que não há acordo, há uma certa tensão, em especial com o chamado FNDR, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, esse aspecto aí ficaria um pouco para uma conversa mais dilatada, né? Essa é a ideia é tocar o país e me parece que se alguém está desconforme, deve ser uma discussão de outro campo, porque tanto o Braga, quanto o Mourão e quanto o Moro já assinalaram positivamente pela reforma. Vamos lá, Pamela Bussolini.
falar, essa pressa do Pacheco me preocupa, Paulo, porque o seguinte, não é só uma jabuticabinha, né? São algumas jabuticabinhas, várias, que podem prejudicar muito a todos nós. Quando eu digo nós, o povão, né? Então, assim, por exemplo, o que me preocupa, essa questão de que a reforma tributária precisa ser feita, que a gente precisa melhorar esse pagamento de impostos da forma como é feito, isso é óbvio. Agora, me preocupa essa questão de baixar, por exemplo, o imposto da indústria, isso é bom, isso é maravilhoso, mas tributar mais o setor de serviços, que a gente sabe que tem muitas pessoas muito mais vulneráveis do que donos de indústrias, por exemplo, isso me preocupa. Me preocupa a questão com relação ao imposto de transmissão causa mortes, né, que é a questão da herança. Muitas pessoas olham e falam assim, herança, coisa de herdeiro, coisa de gente rica. Não, eu não sei vocês, mas eu não tenho dinheiro, por exemplo, para hoje pagar todo o imposto que eu teria que pagar sobre a casa que meus pais moraram, né, porque ela valorizou e tudo mais. Então, hoje, antes da reforma, a gente já teria que vender esses imóveis, por exemplo, só para pagar imposto, quem não tem muita condição. Depois da reforma vai piorar. A verdade é essa. A questão do IPVA me preocupa. E tem essa questão também do IBS, né? Quem garante que esse conselhão federativo vai fazer, de fato, uma divisão justa, né? Cada estado vai ter o seu representante e tudo mais. Mas quem garante que esse conselhão vai dividir de forma justa, né? Vai passar esse dinheiro para aqueles que tanto produziram, por exemplo. Então, é tudo tão assim obscuro em certos pontos aí dessa reforma, que eu acho que necessitaria sim de mais debate, necessitaria sim de mais alterações, como por exemplo aconteceu com a questão da cesta básica, né? Era uma preocupação de que ia subir os valores da cesta básica, isso foi alterado, que bom. Mas quando o Rodrigo Pacheco fala, é prioridade, quer dizer o quê? Que eles vão de novo correr com essa reforma, como foi na Câmara, vão aprovar e muito provavelmente não vão ser feitas ali os debates e as mudanças necessárias para que o povo, né, no fim do dia, não seja prejudicado. Então, é isso que me preocupa e é isso que eu penso que a gente tem que cobrar. Os pontos, as jabuticabas, que não é uma só, né, são várias, mas uma delas você citou, que podem nos prejudicar. A gente precisa ficar em cima disso. Ô, Fernando Tupan, a aceleração no Senado vai um pouco contra aquilo que a gente estava imaginando, que o Senado ia dar aquele break, aquela pausa. Vamos analisar agora com calma aqui tudo que foi colocado nesse projeto na Câmara. Você pensa diferente? Eu acho que mais emendas serão liberadas para os senadores não pensarem muito no assunto. Se na Câmara foram liberados 8 bilhões, imagina quanto no Senado vai ser liberado. Aproximadamente, pelo menos, uns 2 bilhões, pode ter certeza. Essa PEC aí que o professor fala que é tão boa, mas tão boa, que foram liberados 8 bilhões para convencerem os senadores, os deputados federais. Então, eu não espero muita coisa não, Paulo Caetano. Só que a picanha de colchão duro lá que você estava falando, vai continuar enganando o povo brasileiro. Essa é a picanha do PT, da enganação que está aparecendo. Não pode acontecer isso. A picanha tem que ser a picanha para todos, o filé mignon para todos, a comida tem que estar mais barata e a gente está vendo o seguinte, esse novo imposto vai aumentar vários alimentos que a gente necessita para o dia a dia e vai ser um peso, um fardo muito grande. Só para o PT ter mais dinheiro, só para o PT voltar a fazer aquela famosa Minha Casa Minha Vida, lá que a gente sabe no que se transformou e no que levou o PT para a bancarrota e o povo odiar o Partido dos Trabalhadores por ter caído num esquema de corrupção muito grande com as empreiteiras. Então, Paulo Caetano, não vai ser surpresa se for aprovado. E o que é estranho, tudo isso, que o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, teve 20 deputados federais chamados de comunista pelo deputado de
Foz do Iguaçu, Luciano Alves, que apontou o Fernando Giacobo, de Foz do Iguaçu, e Matheus Vermelho, também de Foz do Iguaçu, como comunista e traidores do presidente Jair Bolsonaro. Paulo Caetano. Ô, Fernando, inclusive deu um quiprocó lá no grupo de zap do PL, essa história que você tá falando aí, né? Virou um brigueiro lá, teve que entrar tudo do deixa disso. O que me contaram é de deixar o cabelo em pé. Lembra que eu te falei no começo do ano, assim, que o pessoal do Nordeste vai voltar com o governo, o pessoal do Sul já tende a fazer o contrário, que vê mais prejudicial. Mas essa verdade de você criar um imposto pelos governos estaduais é preocupante. Isso fatalmente vai acontecer para melhorar as receitas, principalmente, vai ser bom para estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, que são os maiores estados brasileiros em termos econômicos. Tipo assim, para estado pobre como o do Maranhão, será uma boa. Só que é o seguinte, isso mostra a divisão que o Brasil está se tornando. É querendo achar alguns nichos e fazer desses nichos os coitadinhos que o governo do PT precisa para pegar e ficar jogando na cara. Não, você vê, eles estão assim, você está assado. Isso não pode acontecer, Paulo Caetano. O Brasil é uma coisa só, nós temos que melhorar a nossa economia, nós temos que impulsionar a economia doméstica, esquecer a dependência da China, que retira muitos empregos, parar de vender minério para a China mandar de volta para nós, custando 200% a mais. Nós temos que gritar independência ou morte. E claro, né, professor, que você gosta disso, o Brasil precisa dar uma anistia geral e irrestrita para todos os perseguidos pelo governo de esquerda.